O Messias seria um rei poderoso ou um servo sofredor? Em Isaías, essas duas imagens se encontram. E no estudo de hoje, nós vamos analisar as descrições proféticas sobre Jesus e nós vamos entender como a sua missão se conecta com o plano final de Deus. E agora, programa Escola Bíblica. Olá, como vai você? Tudo bem? Que alegria! Estamos juntos, começando mais um programa Escola Bíblica, aqui na TV Novo Tempo, canal da Esperança. Que privilégio ter a sua companhia, que privilégio estarmos juntos para estudarmos a Palavra de Deus nesta nossa temporada de eventos finais. Estamos falando dos últimos acontecimentos, mas também da visão bíblica, da profecia, uma profecia clássica, uma profecia escatológica, como a gente entender e como entender a missão de Jesus Cristo e como a sua missão, vindo ao mundo pela primeira vez, se conecta com a sua missão, onde ele virá pela segunda vez. Como podemos estar atentos diante dos acontecimentos para não sermos iludidos, para não sermos envolvidos de forma errada, como podemos olhar para os grandes impérios mundiais e ter a certeza de que a grande transformação do reino acontecerá quando Jesus voltar. Como olhar para os cenários, para as guerras, para os desastres naturais, como olhar para as questões políticas e sociais e manter sempre o nosso olhar na volta do Senhor Jesus. Essas são algumas orientações que você pode encontrar aqui na nossa revista Esperança, Eventos Finais, e estudar aqui junto com a gente no programa Escola Bíblica. Você já pediu a sua revista? Ainda não? Então mande uma mensagem agora para o nosso WhatsApp, é o 12982444449. Só escrever eu quero a revista, 12982444449. Você vai receber o link, que é o nosso site, que é o novotempo.com/escola bíblica, e aí você preenche seu cadastro e você vai receber sem nenhum custo aí na sua casa. Você também pode ligar para a gente até às 10h30 da noite. Nossa equipe está pronta para te atender. É o 0 operadora 12 21 27 31 21. 0 operadora 12 21 27 31 21. Peça agora a sua revista Esperança, Eventos Finais. E obrigado a você que é um anjo da esperança e por causa da sua doação essa revista foi publicada. Esta revista está sendo distribuída sem nenhum custo para os nossos telespectadores. Hoje nós vamos estudar um pouquinho mais, vamos ao livro de Isaías. Hoje vamos ver a profecia sobre a vinda do Senhor Jesus. 2 encontros. Aquele que iria vir, assumir a natureza humana do servo, aquele que iria morrer por nós, mas também a perspectiva da segunda vinda, a vinda do Senhor Jesus Cristo, que virá e quando ele virá com poder e grande glória. Promessas cumpridas é o nosso tema desta semana aqui no programa Escola Bíblica, tá bom? Vamos orar? Senhor, estamos juntos mais uma vez para estudarmos a Tua Palavra. Que privilégio podemos compartilhar a mensagem, que privilégio podemos encher o nosso coração de esperança diante de tantos desafios que nos são apresentados diariamente, no nosso cotidiano. Que a gente esteja ligado à Tua Palavra, que a gente estude, que a gente leia. Eu sei que muitas vozes querem ensinar,
mas muitas vozes às vezes ensinam não aquilo que a Bíblia diz, mas uma interpretação muito particular e pessoal. Por isso, que os nossos telespectadores tenham a vontade, o desejo de estudarem o texto bíblico e que o Espírito Santo haja de forma sobrenatural. Eu peço isso, meu Deus, em nome e por amor de Jesus. Amém. Vamos ao nosso estudo de hoje. Quero convidar você a abrir a Bíblia. Eu mencionei na oração, o desafio que a gente tem. E eu vou dizer para você, eu também tenho esse desafio de cada dia focar mais no texto bíblico e estar ligado àquilo que o texto apresenta. E eu até conversava com minha esposa esta semana, a gente percebe que muitas pessoas, Deus tem usado muitas pessoas para terem uma visão clara do texto bíblico, sabe? Diante de tantas vozes, diante de um cenário nos últimos meses aí que tem envolvido questões políticas e guerras com questões religiosas, discursos religiosos, sabe? Com questões ideológicas. Diante desse cenário, Deus suscita aquele que está procurando fazer o que o texto bíblico apresenta, aquele que não se ampara, não se ancora dentro de um líder, dentro de uma determinada direção religiosa, não. É aquilo que o texto bíblico apresenta. Por isso, aqui no programa Escola Bíblica, nosso objetivo é te motivar a ler o texto bíblico. E hoje eu quero me reportar um pouco ao que está no livro do profeta Isaías. Este é um profeta maior, aproximadamente 700 anos, 740 antes de Cristo, quando a gente tem um contexto, primeiro, de muito desenvolvimento econômico do povo de Deus, o povo de Judá, há muito crescimento, e diante desse crescimento a gente vai ver que a gente tem alguns problemas. E isso é bem reflexivo para a gente. Quando a gente tem uma prosperidade muito grande dentro do meio religioso, e a gente vive isso, a probabilidade da gente começar a se tornar autossuficiente e a corrupção começar a existir é muito grande. E é exatamente esse o contexto que a gente encontra no livro de Isaías. Ele foi escrito, portanto, num período de crise para o povo de Judá. A ameaça de invasões estrangeiras, a corrupção interna, a instabilidade política começaram a gerar extrema insegurança. 3 aspectos, né? Ameaça de invasões estrangeiras, a gente tem a progressão aqui do Império Assírio se tornando muito desenvolvido, se tornando ameaçador. A gente tem a corrupção interna diante deste cenário, que foi um cenário de prosperidade, e diante dessa prosperidade um desprezo àqueles que eram menos favorecidos, e atos de injustiça com esses, e também a instabilidade política que vai gerar grande insegurança. A maior parte desses reis, desses governantes, são reis corruptos que se apegam aos bens materiais e se afastam daquilo que Deus deseja. Mas o mais interessante é que continuam com o discurso de que estão sendo usados por Deus. Mas dentro da prática religiosa não existe uma evidência disso. Ou seja, esses governantes se tornam insensíveis às necessidades que o povo tem. Nesse contexto surge uma pergunta fundamental: quem realmente traria restauração ao povo? Isaías responde apontando para um personagem futuro, o Messias. Essa mesma pergunta nós podemos fazer hoje, porque vivemos um cenário muito parecido dentro do âmbito religioso. Eu posso dizer para você que talvez nunca houve tanto crescimento material dentro do meio cristão como a gente vê hoje. Diante disso, nós começamos a nos tornar autossuficientes e a ação do Espírito começa a ser limitada pela nossa ação. Por quê? Porque o Espírito Santo trabalha na nossa vida, trabalha na vida de uma comunidade à medida que a gente permite.
trabalha na vida de um líder à medida que esse líder permita que o Espírito Santo trabalhe. E aí a gente associa essa prosperidade à bênção divina, mas está muito mais ligada a estratégias mercadológicas do que, em realidade, bênçãos divinas. Muitas vezes. Deus pode abençoar? Deus vai abençoar? Vai. Mas aí vai depender da minha motivação e do meu propósito dentro dessa bênção, entende? Por que eu estou prosperando? Por que a comunidade religiosa está prosperando? Diante desse cenário, esses líderes fazem discursos religiosos dentro do povo de Judá, só que o seu discurso religioso não evidencia o que ele realmente acreditava. E aí vem a pergunta, quem que vai mudar esse cenário? Será que vai vir um novo rei? Será que vem um novo governante terrestre da linhagem, né, do tronco de Jessé, da linhagem davídica? Será que vai vir? E Isaías vai apresentar como o Messias. Ao longo do livro, o Messias é descrito como um rei poderoso, um governante justo, mas também é descrito como um servo que sofre. Essa não é uma descrição contraditória, mas ela é parte da revelação progressiva do plano de Deus. A gente tem um rei que é poderoso e ele vai vir. A gente tem um governante justo, que é o que a gente deseja, e a gente tem um servo que sofre. Da mesma forma como esse recado foi para o povo de Judá naquele período de crise que eles estavam vivendo, esse recado é para a gente hoje. E eu tenho enfatizado isso algumas vezes aqui. A grande solução para o mundo, um rei poderoso, um governante justo, mas também aquele que se fez homem, que sabe o que eu sinto, esse não virá da terra, esse virá do céu. É a volta do Senhor Jesus. Não sei quanto isso faz sentido para você. Vamos ler alguns textos desta apresentação. Primeiro, eu quero convidar você pode abrir a sua Bíblia no capítulo 9 do livro de Isaías, capítulo 9, onde a gente tem claramente as evidências do nascimento. Por um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Uma sucessão de nomes que tem a ver com características desse que seria a solução para os problemas daquele mundo, daquela época. Só que é bom a gente entender que a gente tem no livro de Isaías, muitas vezes, uma mescla de profecia clássica e profecia escatológica. Quando a gente tem na profecia clássica a vinda do Messias, isso que é algo futuro, que é escatológico, né? A gente tem que entender que, independentemente, porque as profecias clássicas elas eram condicionais, como o povo reagiria diante daquilo, mas quando está falando a respeito da vinda do Messias, isso aconteceria independentemente da reação do povo, independentemente da condição do povo, independentemente de como eles viveriam. Isso aqui é importante para a gente. Queridos, a volta de Jesus, a segunda vinda de Jesus, ela independe das escolhas humanas, é uma profecia futura, escatológica, não importa como as pessoas vão reagir, não importa, ele vai voltar, esta é a certeza. E a gente tem aqui as várias dimensões de características desse Messias. Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. São títulos que apontam para a natureza do Messias. Esses títulos indicam autoridade, sabedoria, poder divino e governo eterno. Ele estenderá o seu governo e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino para estabelecer e para o firmar, com juízo, com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. O Messias não seria apenas um líder nacional,
mas um governante com autoridade divina. O mundo busca estabilidade em sistemas políticos, mas Isaías aponta para um governo que não será abalado. E por isso, queridos, houve tanta confusão quando Jesus Cristo vem pela primeira vez, porque eles confundiram exatamente essas características e esperavam que esse Messias fosse um libertador local e não olhavam para uma necessidade que o mundo tinha de transformação. Às vezes nós caímos no mesmo erro. Nós olhamos para o nosso mundo, para a nossa necessidade e não percebemos que há uma necessidade de transformação terrena, de natureza, em todos os lugares. Por mais poderoso que possa ser um governante, por mais poderosa que possa ser uma nação, você percebe que isso não gerará uma transformação de coração, que é o que mais nós necessitamos. Você percebe isso? Percebe que a gente precisa ter uma mudança aqui interna? E é essa mudança que o Senhor vai trazer quando Ele voltar a essa terra. Ele terá o seu prazer no temor do Senhor, não julgará segundo a aparência, nem decidirá pelo que ouviu dizer, mas Ele vai julgar com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Por que Ele está apresentando isso? Por uma necessidade que eles tinham, porque o governo havia se tornado um governo corrupto, religioso corrupto. Castigará a terra com a vara da sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. O cinto dele será a justiça e a verdade será a faixa da cintura. O reino do Messias, querido, não é baseado em aparência ou poder militar, mas numa justiça verdadeira em que todos são tratados igualmente. Deus levanta vida onde parece haver apenas um tronco cortado. A esperança nasce onde tudo parecia perdido. O Senhor estava fazendo uma predição diante de um cenário caótico que eles estavam vivendo. Eis que o meu servo vai proceder com prudência. Ele vai ser exaltado, elevado e será mais sublime, como muitos pasmaram à vista dele. Olha que descrição deste Messias. Pois o seu aspecto estava tão desfigurado, mais do que de outro qualquer, e a sua aparência mais do que outros filhos dos homens. Assim causará admiração às nações, e os reis vão fechar a sua boca por causa dele, porque verão aquilo que não lhes foi anunciado e entenderão aquilo que não tinham ouvido. Como um rei poderoso pode passar também por tamanha descrição de um tratamento injusto, alguém que vai sofrer? Quem creu em nossa pregação? A quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como um renovo diante dele e como raiz de uma terra seca. Não tinha boa aparência nem formosura. Olhamos para ele, mas não havia nele beleza que nos agradava. Era desprezado, rejeitado entre os homens, homem de dores, o que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, ele era desprezado, e dele não fizemos caso algum. Perceba que a profecia aponta para um rei que vai ser desprezado. E é interessante quando a gente olha para o cenário dos discípulos, eles aguardam Jesus, só que não tinham uma compreensão correta do que a profecia apresentava. Vão ter uma compreensão parcial depois que o Senhor Jesus Cristo morre e depois vão começar a entender gradativamente quando eles saem para evangelizar. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, e levou sobre si, e nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Perceba, aqui a gente tem o cumprimento profético, a vinda do Messias como aquele que vem para sofrer o que nós deveríamos sofrer. Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas feridas
nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, ele foi humilhado, mas não abriu a boca. Como um cordeiro, ele foi levado ao matadouro. E como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. A descrição desse Messias, pela opressão e pelo juízo, ele foi levado. E da sua linhagem, quem se preocupou com ela? Porque ele foi cortado da terra dos viventes, ferido por causa da transgressão do meu povo. Designaram-lhe a sepultura com os ímpios, mas com o rico esteve na sua morte, embora não tivesse feito injustiça e nenhum engano fosse encontrado na sua boca. Perceba, 700 anos antes do nascimento do Senhor, pelo menos 700, você tem a predição de como seria a vinda desse Messias, de como ele haveria de vir. E agora o povo olha e foca na expectativa de que ele virá somente como um rei poderoso, que os libertaria da opressão romana. Mas o rei poderoso os libertaria da culpa do pecado e da escravidão religiosa que eles haviam colocado. Você acredita que nós podemos cometer o mesmo erro? Você acredita que nós podemos ter a mesma visão equivocada dos valores do reino e da própria volta do Senhor Jesus? Você acredita que nós podemos achar que a nossa vida aqui se torna uma vida muito mais importante e assim não almejamos a eternidade, mas não almejamos o céu, porque achamos que o Senhor vai prover para a gente uma nova vida aqui? Perceba, queridos, que a gente está fazendo discurso muito semelhante ao discurso que eles fizeram quando o Senhor vem pela primeira vez, com uma falta, com um erro de interpretação profética. Por isso, estejamos atentos ao texto bíblico. A verdadeira transformação vai acontecer quando Jesus Cristo volta a essa terra. Estejamos atentos para não sermos iludidos. Todavia, o Senhor agradou esmagá-lo, fazendo-o sofrer quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado. Verá a sua posteridade, vai prolongar os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do trabalho, a sua alma, e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei a sua parte com os grandes, e com os poderosos ele vai repartir o despojo. Pois derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Era importante que ele viesse dessa forma na primeira vez, para ter a certeza da vitória quando ele voltar na segunda vez. Queridos, esse é um dos textos mais profundos de toda a Escritura. Ele descreve rejeição, sofrimento, inocência, e ele descreve substituição. Isaías 53 descreve o sofrimento de Jesus Cristo e a certeza da vitória, vitória que será comprovada na sua segunda vinda, definitivamente. Está comprovada com a sua ressurreição, hoje com a sua intercessão. Nem todos os ouvintes conseguiram conciliar o Messias glorioso com o Messias sofredor. Como eu mencionei, interpretação equivocada que os levou a uma expectativa equivocada. Esse contraste ajuda a explicar por que no tempo de Jesus muitos esperavam apenas um libertador político. Da mesma forma, a gente faz uma formatação do Messias, da vida religiosa, do nosso jeito, da nossa maneira, entende? Tem que ser do jeito que eu produzi, tem que ser do jeito que eu quero.
Jesus é isso, Deus é isso para mim. É alguém que traz bem-estar, que acaba com os meus problemas, que me transforma a minha vida. E aí, para que ele vai voltar? Por que eu quero que ele volte? Se eu desejo que todos os meus problemas acabem aqui. Eles cometeram o mesmo equívoco, colocaram somente um olhar para as profecias e não conseguiam perceber a vinda do Messias como aquele que os libertaria. Isaías apresenta o Messias que é poderoso, mas é humilde, é rei, mas também é servo, é justo, mas também é sofredor. Esses textos não descrevem Messias diferentes, queridos, mas são dimensões da mesma missão. O Messias reina porque redime o seu governo. Ou melhor, o Messias reina porque redime, e o seu governo é legítimo, porque o seu sacrifício resolve o problema do pecado. Este é o grande problema que precisa ser resolvido. O problema central da humanidade é esse, é pecado, é essa transformação que precisa acontecer no coração. O Messias veio tratar desse problema na primeira vinda, e o reino prometido será plenamente estabelecido na sua segunda vinda. Mas para eu estar aqui aguardando o Senhor na sua segunda vinda, eu preciso aceitá-lo como meu Senhor e o meu Salvador hoje. Sem cruz não há restauração final, queridos. A gente deseja a eternidade, mas a gente não quer mudança. A gente não quer mudança de caráter, sabe? A gente não quer mudança da natureza, que é ruim. E a gente acha que o Senhor tem que aceitar a gente do jeito que a gente é. Não. Não dá. Não é assim. Quando eu chego ao Senhor, há uma mudança. Minhas vontades que são contra a vontade do Senhor, elas têm que ser mudadas. Minhas tendências para o mal têm que ser mudadas. Mas a gente deseja glória sem mudança. E a glória ainda é aqui, não é a eternidade. A gente não confessa mais pecado. A gente não reconhece que é pecador. Alguns acham que falar sobre isso é destruir a estima das pessoas. Querido, quando eu reconheço que a minha natureza precisa ser mudada, o Espírito começa a trabalhar e aí sim eu encontro minha verdadeira identidade. Eu acredito que Jesus vai voltar. Por isso eu aceito o Senhor Jesus como meu Salvador hoje e quero que Ele mude meu coração, mude minha natureza. Você deseja isso? Eu quero orar por isso nesse momento. Pai, obrigado pela mensagem apresentada pelo profeta Isaías. O Senhor veio como servo sofredor, o Senhor virá como Rei poderoso. Por isso aceitamos a Jesus como Salvador, aquele que muda a nossa natureza para um dia nós vivemos a eternidade juntos. Nos ajude para isso, Pai. Eu clamo em nome de Jesus Cristo. Amém. Que a bênção do Senhor esteja sobre você, que a bênção do Senhor esteja sobre sua casa, sobre a sua família. E que a presença de Jesus transforme a sua vida, tá bom? A gente se vê amanhã aqui em mais um programa Escola Bíblica. Tchau.